dos montes eu sei, de lá vem meu socorro. Aleluia. Pegue a tua Bíblia, querido, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo de número 3 e versículo de número 4. Aleluia. Ezequiel 37, versículo de número 3 e versículo de número 4. Amém? Todos acharam? Quem não achou, diz misericórdia. Pega ela, Jesus. Pega. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 3 e versículo de número 4. Aleluia. Todos acharam? Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo de número 4. E disse-me ele: profetiza a estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do... Glória a Deus. Amado, nós sabemos que esse capítulo do livro do profeta Ezequiel é um livro bastante conhecido. É um livro, amado, que mexe muito com a gente em questão daquilo que a gente vê, tá? Porque Deus pega o profeta Ezequiel e coloca ele diante de um vale. No culto de domingo eu tinha falado, ou foi na terça, eu tinha falado sobre o vale, aonde está lá em Salmo 23. Como é um vale? Um vale, amado, não é simplesmente uma terra plana, onde as pessoas conseguem ver claramente. Não, um vale é um lugar montanhoso, onde se a pessoa, com caminhos estreitos, e se a pessoa escorregar dessa trilha, pode morrer. Por isso que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, o vale é dessa maneira. E a palavra diz que Deus levou o profeta Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos, a um vale aonde a sombra da morte já tinha assolado. Então, o que acaba acontecendo? Diz que Deus mostra um vale para o homem de Deus. E isso, amado, é que chama a nossa atenção. E muitas vezes nós estamos indo pelaquilo que a gente vê e não pelaquilo que Deus tem falado. Na hora que Deus pergunta a Ezequiel: por acaso, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? Ele disse: tu sabes, Deus. Porque ele não confirmou. Ele não tinha certeza que aqueles ossos poderiam viver. Qual é o nosso erro? O nosso erro, amado, é não falar o que Deus tem falado. O nosso erro é ir simplesmente pelaquilo que a gente pensa ou imagina. Quando você, amado, entende que a palavra ou a fala que está da boca de Deus tem que ser a mesma fala que sai da tua boca, aí as coisas começam a mudar. Eu entro em ambientes onde o que Deus fala para mim é que será uma terra proveitosa, uma terra de bênção, uma terra onde eu vou me deleitar. Só que quando eu olho e vejo gigantes, grandes fortalezas, eu vejo tudo ao contrário, eu esqueço do que Deus falou. E eu fico sendo guiado pelaquilo que o meu coração está
sentindo. Eu esqueço de falar as palavras de Deus. Porque muitas vezes a gente ora e pede a Deus: Senhor, abre uma porta, me dá um emprego abençoado. Aí Deus abre a porta, você entra nos primeiros dias, é oba-oba, é alegria, estou achando que coisa maravilhosa, faz até festa, tira foto, faz selfie, manda para os amigos e diz assim: Deus abriu, foi Deus que me deu. Aí daqui a pouco o negócio começa a azedar. Começa as contendas, a cobrança do patrão, começa, amado, mudanças, normas novas, regras novas, e você não consegue se adaptar, e começa a dizer: Senhor, eu não sei até quando eu vou aguentar isso. Aí só que em outra hora você orou e disse assim: Senhor, abre uma porta para mim. Mas hoje você não consegue mais falar o que Deus falou através de você. Porque na hora que você disse: Senhor, abre uma porta, aí você disse: eu creio em um Deus, que é o Deus do impossível. Você acreditou no começo, e você usou a palavra do teu Deus para funcionar, para abrir portas aonde não tinha porta, para tirar algumas coisas que não conseguia mover. Mas depois que você consegue, você agora começa a mudar. Porque você agora já não está mais preocupado de falar o que Deus tem falado. Mas agora você está preocupado em falar o que você tem sentido. Você entende por que alguns casamentos estão terminando? Porque em outra hora você falava o que Deus falava. O meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, meus filhos são bênçãos. A minha casa é uma bênção. Mas sabe hoje como é que você está vendo? Esse homem nunca vai mudar. Porque agora já não é mais o que Deus falou. Agora é o que você tem sentido. E você está falando aquilo que aquela pessoa tem feito ou deixado de fazer. E esqueceu o que Deus falou. Se você crer, será salvo tu e a tua casa. Você está entendendo isso? Quando Deus pega Ezequiel e coloca diante de uma situação, Ele está dizendo: Ezequiel, fala para esses ossos o que eu estou falando. Não o que você está sentindo, não o que você está vendo. Entenda isso lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz, no versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo de número 2: e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam em todo o ambiente, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Deus poderia dizer: só tem escuridão, continue sendo escuro. Não, Deus foi contra a escuridão e disse: haja luz. Ele não vai, amado, olhar para um ambiente contrário. Deus não olha para aquilo que eu e você estamos dizendo: Senhor, não tem jeito, é impossível, não tem condição nenhuma. E Deus está dizendo assim: eu não vejo como você vê. Você já percebeu que Deus deixa algo muito forte e marcante? Ele fala aqui um versículo que ele diz: eu não sou o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando eu, não cumprirei. O falar de Deus é que tem que estar encaixado. Entenda, nem tudo que você ouve, nem tudo que você vê é que deve sair pela tua boca, mas sim aquilo que Deus tem falado para você poder pronunciar. Você tem ouvido coisas que você tem falado que não é Deus que tem falado. Você tem que ter um maior cuidado com o que você ouve e com o que você tem falado. Por quê? Porque as palavras de Deus, ela pode estar na tua boca. Se você amaldiçoa, vai se tornar maldição. Se você reclama, vai ficar pior. Agora, se você abençoa, é dessa maneira que o Senhor Ele quer que
saia da minha boca e da tua boca a palavra de bênção. Porque o profeta Balaão, ele queria amaldiçoar, mas não é as palavras de Deus. Deus disse para ele: ei, Balaão, você não pode amaldiçoar o que eu já falei para abençoar. Eu já abençoei a Balaão. Então por que você quer amaldiçoar? Não são as minhas palavras que estão na sua boca. Então quando a gente, amado, começa a observar que tem palavras que estão saindo da nossa boca, onde Deus não está falando, e a gente está dizendo: ah, Senhor, é assim, é desse jeito, a minha vida está uma desgraça, escuta isso aí não é o que Deus está falando, mas o que você está sentindo. Então não venha dizer que é Deus que está nesse negócio. Não adianta você ficar brigando com Deus: Senhor, que vida é essa? Onde Deus está dizendo assim: filho, tu não está entendendo nada do que eu estou fazendo? Quando eu falo, não é que eu vou preparar, é porque eu já tenho pronto. Quando Deus falou para Davi, o pai de Davi, os irmãos de Davi não acreditaram nele, que ele seria um rei. Não deram nada por ele, mas Deus falou que ele seria rei. Quando chegou a hora de José, os irmãos de José não acreditavam que ele seria um governador, mas na hora de Deus, quando Deus falou, se cumpriu e José se tornou um governador. Talvez é isso que você não está entendendo. Que você, amado, está tão fora de eixo, está tão desorientado, não está encaixado na palavra de Deus, que você reclama, murmura, está dizendo toda hora, querendo bater boca com Deus, e Deus está dizendo para você: ei, homem mortal, quando eu falei para você da promessa, eu já tinha ela pronta para você. Às vezes você está achando que Deus vai comprar o terreno para construir. Deus já deu a condição a outra pessoa para levantar o castelo, só para você entrar, sentar no trono e reinar. E você está achando que Deus vai me dar um terreninho ali no fundo da canal, e aí eu acredito que lá é o que Deus preparou para mim. Deus disse: não, filho, eu vou colocar você aonde rei e rainha senta. O que Deus tem para a nossa vida é o melhor. Quando ele olhou e disse: fale, assim diz o Senhor. Ele não usou a palavra de Ezequiel. Fale, Ezequiel, assim diz o Senhor. O que é que tem saído da tua boca? É a palavra de Deus? Às vezes eu fico me deparando com algumas ovelhas, amados, que elas vêm contar alguns testemunhos da própria vida. E eu digo: olha, crente, eu vou dizer uma coisa. Eu já fui tão experimentado, já passei por tanta luta, tanta prova na minha vida, que quando você fala isso, eu fico rindo. Por quê? Porque isso não chega aos pés do que Deus já preparou para nós. Por que, apóstolo, o Senhor está falando isso? Sabe por quê? Porque quando Deus coloca uma palavra na tua boca, Ele faz você ir lá. Ele faz você conhecer cada cômodo da promessa. Quando Deus deu um sonho a José, disse: José, você vai andar por cima do teu pai, da tua mãe e dos seus irmãos. Ele fez José sonhar e ver o nível, a posição que ele ia tomar diante da tua casa. Mas hoje, Deus fala com a igreja em pleno século 21. Fala hoje, amanhã, a pessoa está discordando do que Deus falou. Não acredita. Se perguntar: você lembra da promessa? Eu nem sei que promessa é essa.
E eu digo, meu Deus, por que as pessoas andam dessa maneira? E muitas vezes você vai perguntar, você é cristão mesmo? Você crê, confessa a tua fé diante de Cristo? Não, eu sou cristão, mas quando fala na questão de você profetizar diante de um vale, profetizar diante de uma tempestade, profetizar diante de um deserto, profetizar, amado, diante daquilo que você está dizendo, Senhor, parece ser maior do que eu, só que pode ser maior do que o homem, mas nunca será maior do que o teu Deus, aleluia! Você tem que entender isso. Deus, Ele não vai te dar algo que você não suporte. Até o teu crescimento, Ele diz assim, eu te darei o crescimento e colocarei estacas para suportar o crescimento. Ele fala, amado, que tanto na minha área profissional, espiritual, familiar, saúde, Ele está dizendo, eu darei com abundância, mas você tem que entender que sou eu que dou o crescimento, sou eu que sou o Senhor da tua vida. Ai, Jesus! Aí você esquece e quer falar o que você quer falar. Aí murmura. Chega até o ponto até de xingar, né? Aquilo que um dia você orou e pediu a Deus. Senhor, me dá um marido abençoado, uma esposa abençoada. Me dá uma família. E hoje está brigando. Está batendo boca. Está até descomungando, né? Vou falar na linguagem dos nossos irmãos católicos. Ei! Quando você aprende a falar o que Deus fala, porque você observa, amado, nos 4 evangelhos, no livro sinótico, você vai observar que você não vê Jesus reclamando de nada. Você não vê Jesus dizendo, olha, os discípulos chegam, Senhor, é muita gente, dispersa esse povo. Ele diz, o que é que vocês têm para dar para ele? Ah, a gente só tem 7 pães. Ele disse, me dá. Aí pega os 7 pães, né? Dá para cada um, pega um e dá graça e começa a abençoar aquela multidão. Diz que 4.000 homens foram alimentados. Só com uma atitude de graças. Por quê? Porque nós observamos, amado, que Jesus ele ensina uma oração que bate em nós. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Ele não disse que era o pão era dele. O pão é nosso. O pão nosso de cada dia. É algo que não vai faltar. Esse pão já está perpetuado na minha vida e na sua. Porque muitas vezes você vai dizer, Senhor, está faltando a roupa nova, está faltando um calçado novo, está faltando um emprego, mas um prato de comida não vai faltar. Porque Deus sempre vai usar alguém para te abençoar. Porque o pão é nosso. Aí a gente começa a louvar Ele, porque nós sabemos, amado, que Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, Ele usa a palavra do próprio Pai que Ele ouviu. E Ele diz, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que eu ouvi falar. Jesus aprendeu com o Pai. E Ele veio para ensinar a gente. Quando eu não uso essa autoridade, que é a palavra do Senhor, eu fico perdido. Se eu não consigo, amado, exercer a palavra de Deus na minha própria vida, nas situações que eu acabo acarretando dia após dia, eu vou me tornar um refém das situações contrárias. Você será uma pessoa que vai ser levada
aos ventos da vida. Porque você aceita as condições que o mundo tem te dado e tem te empurrado. Mas você não tem coragem de profetizar e falar as palavras que Deus colocou em tua boca para ir contra um vale de ossos secos. Porque você está dizendo, só tu que sabes, Senhor. Eu não sei nada. Aí é nessa hora que você começa a olhar, Deus, que qualidade de crente eu estou sendo? Que nível estou? Você já percebeu que tem crente aqui que tem uma palavra até boa para animar o outro irmão? Mas quando a luta é contra a própria vida, ai, começa a arrancar os cabelos, vira logo a bruxa do 71. Começa a ver coisa na onde não existe. Começa a querer brigar, a quebrar tudo dentro de casa. Que vida é essa? E começa, amado, a ficar desesperado. Onde era para estar usando a palavra de Deus, está falando a palavra de Deus. Aquieta, vento. Acalma, mar. Porque é assim que disse o meu Senhor. Repreenda. Use a palavra de Deus, não é a sua palavra. Use a ferramenta poderosa que Ele te entregou. Não seja omisso, nem tampouco refém da situação. Você tem essa palavra em você. Mas você prefere sentir as dores, você prefere passar pelo vale, você prefere caminhar em um deserto, do que abrir a tua boca e falar a palavra que Deus já te direcionou. Ai, meu Deus. É triste, amado. É triste porque a gente conhece um evangelho poderoso. Eu conheço um evangelho, amado, que muda a história de um homem. Que abre caminhos, traz acessos novos. Se você não consegue perceber que o que você fala tanto pode prosperar para o bem como para o mal, você tem que ser cauteloso. Porque quando eu estou dizendo que as palavras de Deus estão na tua boca, eu não estou falando isso com um orgulho. Eu sou Deus. Não, eu estou falando isso com zelo. É diferente. Porque eu sei e conheço o Deus que eu estou servindo. A palavra diz que Ele zela pela palavra dEle. Mas você tem zelado pela palavra dEle na tua vida? Você tem mostrado para o inimigo que você é revestido da palavra do Senhor? Jesus simplesmente usou a palavra do Pai contra o diabo. Quando o diabo pega Jesus no deserto e diz assim, se você é verdadeiramente o Filho de Deus, ordena para essas pedras se tornarem pães. E come. Você não está com fome? São 40 dias, 40 noites que você está aqui no deserto. Jesus olha para ele e diz assim, também está escrito na palavra do meu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que é falada por Ele. Ele usa a palavra para vencer o inimigo. E na hora da sua luta contra o seu adversário,
você rebate no mesmo nível que você está recebendo o ataque. Ah, porque alguém me xingou, eu xingo de volta. Porque alguém me bateu, eu bato de volta. E Deus está dizendo para você: isso nunca foi eu, nunca agi dessa maneira, nunca falei dessa forma. Simplesmente você está agindo por aquilo que você está sentindo. Aprenda a ser sábio. Você só está falando o que você sente. Você olha para a pessoa que um dia você amou dentro da tua casa e você diz: ai, é um zero à esquerda, é alguém perdido que não tem jeito. Ai, nunca vai ter solução para ele. Se eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde, chega, eu chorei. Ele disse: quando eu mostro uma situação ou um problema, aprenda uma coisa. Quando eu te chamo para você ver algo, eu estou te chamando para você também entrar na solução desse problema. Eu estou te chamando para a solução do problema. Ele não está te chamando para ver problema. Ele está te chamando para você entrar no problema e resolver o problema. É dessa forma que a gente entende Deus. E a gente acha que não, Deus está fazendo eu passar por uma situação difícil. E não entende o processo, bispo. Deus está dizendo: filho, eu estou te trazendo para você amanhã dizer: olha, eu vi o problema na minha família. Deus abriu o leque. E eu pude ver a situação contrária que estava acontecendo. E ali Ele me direcionou para que eu pudesse levar a solução do problema. Então nós temos que começar a olhar, amado, dessa forma. Porque Deus, Ele não olha para problema, Ele olha para a solução. Ele vê você como uma solução de problema. Mas tem crente que tem um pensamento contrário, né? É cada crente, só o sangue de Cristo. De ver levar uma solução, é aquele crente, né? Tem um que é crente bombeiro, tem outro que é crente querosene. O circo está pegando fogo e ainda joga mais querosene. Para tocar fogo em tudo logo. Aí só o sangue de Cristo na vida desse crente. Ei, querido. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 6. Bem-aventurado aqueles que são mansos e humildes de coração. Aqueles que semeiam e plantam a paz. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que é nominado, Ele é titulado como o Príncipe da Paz. Então, quando você vê um ambiente onde está em guerra, você tem que profetizar a paz para aquele lugar. Profetize a paz. Aonde não tem mais esperança, profetize a esperança. Você sabe o que o salmista ele fala? Ele fala bem assim: que eu elevo os meus olhos para além dos altos montes. Por quê? Ele disse: porque de lá é que virá o meu socorro. Ele não estava olhando para os altos montes. Ele não estava olhando para o ambiente aonde ele estava. Esse salmo, ele é praticamente juntado, associado a um tempo babilônico, quando os judeus ou os hebreus foram levados a um exílio babilônico. Quando o profeta Jeremias foi lançado dentro de um poço, e era um poço seco. Diz que Jeremias, ele via o dia e a noite passando. Ele não conseguia sair, porque aquele poço tinha mais ou menos 14 metros de profundidade. E ele olhava e ele falava:
é de lá. Eu sei de onde vem o meu socorro. Ele não estava olhando para o poço. Ele não estava olhando para os caldeus. Ele não estava olhando para o rei que estava contra ele. Ele não estava olhando para os príncipes, os irmãos dele que tinham se levantado contra ele. Não. Ele estava olhando para o alto. Então ele diz: eu sei de onde vem o meu socorro. Vem daquele que nunca falhou. Vem daquele que quando ele fala que vai fazer, ele faz. Quando ele fala que vai cumprir, ele cumpre. Ei, se ele te prometeu, ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para fazer acontecer. Creia, porque está chegando o seu grande dia da realização. O dia onde você vai dizer: eu estava lá, e quando ele me prometeu, eu estava lá. Eita, meu Deus! É isso que você vai contar para as outras pessoas quando quiserem saber da tua história. Muita gente quer saber da nossa história. Tem uns que querem porque é assim, né? Fofoqueiro, né? É uma benção. Tem, né? Aí quando você pega o salmo do apóstolo Alexandre, o novo que eu lancei agora, depois vou trazer a capa do livro para vocês comprarem o livro. Aí assim, 1000 fofoqueiros cairão ao teu lado. 10.000 que optam na tua vida estarão à tua direita. O que tem de crente para dar pitaco na vida alheia é uma benção. 10.000 vai estar na tua direita para querer se meter na tua vida. Mas o mais gostoso é no final. Nenhum deles vão querer pagar suas contas. Nenhum deles vão se levantar para dizer: eu vim aqui para te ajudar a pagar as tuas contas. Mas vão estar lá metendo pau em você, falando mal de você, se juntando, fazendo panelinha. Mas só, amado, que eu lembro dessa palavra, quando Jó disse: Jó perdeu tudo, perdeu riqueza, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. Abre a tua boca, Jó. Fala, Jó, onde você errou. Fala, Jó, o teu pecado. Não continue se mantendo íntegro, porque todo esse mal só acontece com alguém que pecou. Deus não ia fazer isso com uma pessoa que estivesse reto no caminho dele. Deus não ia permitir uma calamidade dessa acontecer com a tua casa, com a tua família, se você não tivesse em pecado. Fala, Jó. Fala, Jó. Jó abre a boca e fala: eu bem sei. Eu bem sei que o meu Redentor vive. E Ele está de pé para ver a minha vida e resolver a minha situação, porque eu não pequei contra Ele. Então, amado, Ele está usando a própria palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele nunca deixou a fé dele cair. Ele nunca deixou a esperança dele esvaecer, sumir. Ele sempre acreditou que um dia o Senhor ia se levantar e ia olhar para ele e ia dizer: Jó, eu vou te restituir. Eu vou mudar a tua sorte, Jó. E vou trazer tudo de volta para ti. Ei, Carabachai. Ei, não adianta você murmurar. Não adianta você ficar reclamando. Ele está te vendo hoje aqui. E Ele está dizendo: fala o que eu pedi para você falar.
Só diga o que eu tenho dito para ti, nem acrescente nem diminua. Apenas fale o que eu te falar. Ei, carabachai de comigo. E aí você vai ver Deus operar. Ai, quando Ezequiel abre a boca, ele diz: assim diz o Senhor, ossos voltem a viver. Ele fala o que Deus colocou na boca dele. É isso que você tem que entender na tua vida, querido. Pare de viver pelos seus sentimentos. Pare de viver inundado de lamentações, onde Deus está dizendo para você: fale as minhas palavras. E esqueça o que você tem sentido. Mas Deus está doendo. Dê glória. Pai, estou machucado. Dê glória. Senhor, é difícil demais para mim. Se eu não abrir mão do meu próprio filho, o meu unigênito, quando ele orou e disse: Pai, se for preciso, aparta de mim este cálice. No momento da agonia, no momento da dor, diz que o nível, ei, escuta isso, é o único versículo na Bíblia que diz que Jesus chegou a um nível tão alto de uma preocupação, é na nossa linguagem humana de falar, que o suor dele saiu sangue. Ele sentia, porque quem vive na palavra de Deus, ele não está vendo o presente, ele já está vivendo no futuro. Ele já estava sentindo a dor, e ele sabia que o sangue dele ia escorrer. E aí foi o primeiro sinal, e ali começou. Só que Jesus, ele lembra da palavra do Pai: que não seja feita a minha vontade, mas segundo a tua. É a tua palavra, é o que o Senhor tem falado. Eu quero viver a tua palavra. Então lembra disso, amado. Lembre que Deus é a palavra. E fixe isso na sua mente. Deus não está contido na palavra, mas a palavra está contida em Deus. Porque Deus existia antes de tudo. Se você for procurar de onde Deus iniciou ou da onde Deus veio, não existe explicação para Deus, porque Ele diz: eu não existo, eu sou. Então, Ele é tudo. Ele é tudo em todos. Ele pode todas as coisas. O universo, planetas, galáxias, o Sol, as estrelas, os astros, cometas. Ei, o ar que você respira, o calor, o frio, a água, a terra, o ar, tudo está nele. Tudo está nele. Aí você acha que esse vale que ele está te mostrando, ele te levou lá para você morrer lá? Pô? Ele levou você nesse vale para você profetizar a palavra, para você aprender. Ele está trazendo você, ele está fazendo você recapitular. Lembra daquele botãozinho? Quem tinha aqueles Walkman? Antigamente, aqueles amarelinhos que a gente andava na cintura.
e achava que estava abafando. Olha, aquela fitinha, e para voltar a gente botava a caneta e né? Tinha um botãozinho refresh que voltava a fita toda. E o Senhor está dizendo para você: hoje eu estou voltando a fita da tua história. Estou voltando para você lembrar de tudo que eu prometi para você. Estou fazendo você trazer à memória quem eu sou para você. Estou falando contigo nessa noite. Tem momento que você esquece, por causa das elevações, né? Algumas temperaturas altas, perde algum controle, aí foge um pouquinho, né? E começa a descarregar palavras mundanas. Quando o Senhor está dizendo assim: ei filho, te corrija e volte a falar a minha palavra. Não seja levado pelas ondas desse mundo. Comece a profetizar, crente. Profetize. É onde o Senhor está dizendo para nós. Nós estamos numa noite, uma quinta-feira profética, onde você tem que profetizar, onde você tem que lembrar que a profecia está em você, que você precisa, amado, liberar o canal de bênção para aquilo que está trazendo dores, amargura. Você tem que começar a olhar, escuta, porque pelo sentimento você só está lembrando do que a pessoa fez de errado, pelo sentimento você só está lembrando da dor, pelo sentimento você só quer trazer a acusação, mas se você for pela palavra, o Senhor vai dizer assim: eu amo o pecador, eu detesto o pecado, ei, eu não sinto prazer na morte do ímpio, ei, o que eu quero é salvar esse povo, lembre do que eu quero, aleluia. Eu não quero a destruição, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, guardar os meus mandamentos, meus estatutos, meus preceitos e juízos, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, ei, e sararei essa terra, aleluia. Ele quer sarar. Ele quer fazer você ver a glória dele. Até o profeta Isaías, no momento dele mais angustiante, ele falava que a terra estava perdida. A terra não tinha jeito. Aí sabe o que Deus faz? Envia um anjo, o anjo pega na tina, pega a brasa do altar e queima a boca dele. Depois que queima a boca dele, mudou os pensamentos dele. Teve algo muito, muito poderoso ali. Queimou os lábios e mudou foi o pensamento. Aí quando você chega no capítulo 6, você vai ver ele dizendo: agora toda a terra está cheia da tua glória. Ei, ele não está dizendo que a terra não presta. Ele não está dizendo: olha, essa raça de víbora, de escorpião, não. Ele agora está dizendo assim: todo lugar, em todas as pessoas, eu vejo a glória do Senhor. Ei, em todo ambiente tem glória de Deus. Em todo lugar que eu vou, tem a glória do Senhor. E se eu entro na minha casa, tem glória. Se eu entro no trabalho, tem glória. Ei, o Senhor está dizendo para você: a glória dele está em todo lugar. Ei, carabachai de queima na gafu. Ei, candarabachai de cá. Se você não consegue enxergar esse ambiente, eu quero te chamar para um desafio. Você que está passando por luta no seu trabalho, dentro da tua casa, eu quero te chamar para um desafio. Hoje, você vai agir dessa maneira. Quando você chegar lá, na tua casa, você vai dizer: Senhor, amanhã vai ser tudo diferente.
E eu já estou crendo na novidade do Senhor. Eu já estou crendo na transformação que vai acontecer aqui nesse lugar. Senhor, eu acredito que será tudo diferente. Aí você vai olhar, vai chegar na tua casa, você vai colocar o teu joelho no chão e vai dizer: Senhor, em outra hora eu estava dizendo que eu estou cansado desse trabalho, que outro dia eu pedi para o Senhor abrir a porta, mas agora eu não vou reclamar não, Senhor. Agora eu estou crendo que lá o Senhor me colocou com um propósito. Lá tem almas, lá tem vida. Senhor, abre o meu entendimento para entender o destino, para poder ir nesses lugares. E Deus vai começar a mostrar para você. Você vai começar a sentir prazer. Ai, Jesus. Quem é dono aqui de empresa? Tem seu próprio negócio. Tem seu próprio negócio. Você vai olhar para o seu negócio e vai dizer assim: Senhor, em outra hora eu sonhei com isso. Em outra hora eu pedi ao Senhor: usa vaso, fala comigo, diga que o Senhor está nesse negócio. E o Senhor usou pessoas para falar para você. E não somente usou pessoas, como também te deu a condição para você poder abrir o seu negócio. Aí o Senhor está dizendo para você nessa noite: está na hora de você usar minhas palavras naquilo que eu te dei. Ei, enferrujou, travou, mas o Senhor está derramando azeite do céu hoje para você colocar nas dobradiças. Hoje o ferrolho de bronze vai ser quebrado. E o Senhor está dizendo para você: prepara, porque está chegando uma onda nova e novidade do céu para a tua vida. Eita, Rabachai. Se você crê, glorifica aí, meu querido. Glorifica aí. Eita, Rabachai. Glorifica, porque ele está dizendo assim: é você que tem que crer. É você. Porque ele já está fazendo a parte dele. Ele já está fazendo a parte dele sobre a tua vida. Então agora é você que tem que fazer a sua. Olhe para a situação, mas não julgue. Ei, você sabia que nós líderes passamos por situações difíceis também, em questão de a gente tratar com obreiros e ovelhas aqui de cabeça dura. E eu não posso ser levado pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu tenho que ter um julgamento dentro da palavra de Deus. Porque se eu falar porque eu ouvi ou porque eu senti, eu vou estar julgando uma pessoa e não abençoando o destino dela. Eu fui chamado para direcionar pessoas para o seu destino. Você foi chamado para direcionar obreiros, pessoas que estão trabalhando com você no seu negócio, para um destino. Então você tem que ter o maior cuidado com as pessoas. Porque amanhã, hoje você está dizendo assim: quem? Você? E amanhã essa pessoa pode ser o seu patrão. Amanhã essa pessoa pode ser a pessoa que vai mandar em você. Então você tem que olhar para as pessoas e direcionar ela para os destinos dela. Não pelo que você está sentindo, mas o potencial dela foi o próprio Deus que escolheu. Foi Deus que chamou. Porque quando Deus chamou Paulo, não chamou Paulo pelo aquilo que ele tinha feito, mas chamou Paulo porque Paulo tinha um destino. Então você tem que olhar o destino das pessoas. Senhor, se o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho, é porque o Senhor achou em mim graça para poder direcioná-la a um destino. Então você, amado, tem que lembrar que você não é autossuficiente. Tudo que você sabe, alguém um dia passou para você. Então, direcione. Passe para outras pessoas. Mostre, ensine. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E você vai crescer muito mais. O desejo de Jesus era que os seus discípulos fizessem as mesmas obras que ele fez, ou até obras maiores. Imagine que honra você ter um mestre e ele chegar para você e dizer assim: eu vejo um grande potencial em você e eu acredito que você ainda vai ser maior do que eu.
Então tome posse, querido. Porque o que você escreve hoje vai ser amanhã que você vai colher a sua escrita. A carta pétrea, ela não pode ser mudada. Ela não pode ser quebrada. Aquilo que já foi decretado para a sua vida e para a minha vida está escrito no céu. Então, Deus ele não vai contra a palavra dele. Ainda que você diga, Senhor, não tem jeito, eu sou um nó torto, pau mesmo que está, Senhor, empenado. Mas o Senhor está dizendo assim, ei, quando eu te fiz a promessa, eu não estava olhando para você, eu estava olhando para mim. Eu falava de mim. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, Senhor, como é que a pessoa dessa está sendo abençoado? Aí Deus está dizendo, meu Deus, eles não entendem. Tem crente que às vezes precisa, né, quer que Deus aceite Jesus para se converter. Mas o Senhor está dizendo, filho, a minha promessa vai além do que o homem faz ou deixa de fazer. Quando eu prometo, eu não sou homem para que minta, nem filho dele para que se arrependa. Então, de um jeito ou de outro, o que Deus prometeu para a tua vida, Ele vai colocar você lá. Ele vai fazer de tudo, escarcéu na sua vida. Mas um dia você vai chegar lá, na hora certa, no dia certo. Agora, o que você vai fazer com a promessa, aí já não cabe mais a Deus. Aí é com você. É como quando a gente chegou aqui. Nós sabemos que a gente está com muito problema de logística. A gente ora, diz, Senhor, precisamos de cadeira, precisamos de ar-condicionado, porque está quente. Precisamos construir a sala pastoral, outras coisas, uma biblioteca, algo especial, a secretaria. Nós estamos precisando de muita logística aqui dentro. E a pessoa vai dizer assim, a gente não tem condição financeira para fazer, a gente não tem isso, só que eu não estou vendo isso. Eu já estou vendo pronto. Quando a gente vê pronto, a gente não fica olhando para espaços vazios. A gente já começa a desfrutar. Porque eu já imagino, porque quando Deus fez a promessa, dizendo, olha filho, eu vou te dar um carro. Eu chegava na garagem da minha casa, olha. Poxa, por que você está varrendo todo dia a garagem? Porque Deus disse que o carro vai ficar aqui. É dessa forma. Quando você, amado, recebe a promessa do Senhor, você não espera acontecer, você já está vivendo nela. Se Deus falou para você que você vai ser o mega, o super, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para botar em cima, né? O supremo, a suprema, para chegar no nível do nível. Na hora do pop está. Se você tem um sonho e você acredita que Deus está com você lá, não se importe com quem está da tua esquerda ou na tua direita. Lembre que aquele que está contigo é fiel, aquele que te prometeu é fiel, aquele que vai te colocar lá é maior do que produtor, empresário, ele é maior do que dono, ele é maior do que tudo isso que está ao seu redor. Se você crê, ele vai colocar você em níveis maiores. Então você tem que acreditar nisso. Então eu não estou olhando para a igreja luxuosa, a igreja pequena. Eu estou focado na palavra, na fala do meu Deus. O que ele falou, ele disse que esse lugar vai ficar cheio, e vai ficar pequeno, e vai colocar a gente em lugar maior. Eita, Deus da glória! Meu Deus, aleluia! Ontem eu estava lá no teatro, Tobias Barreto. A bispa estava sentada do meu lado. Foi a festa da escola dele, 40 anos da escola, meu filho, e a gente estava lá. Aí a bispa sentou nas poltronas e ficava bem assim. Fofinha, né, filho? Eu digo, é. E eu olhava para as luzes, olhava para as paredes, tudo acústicas. Eu digo, eita Deus.
o som profissional, aquelas mesas digitais, lindona. E eu digo, Senhor, é desse jeito, não? Já estou vendo. Pai, o Senhor vai mandar o melhor. O Senhor vai arrancar essas cadeiras de plástico, vai colocar tudo acolchoada. Aleluia. Você vai sentar e vai ter que já dorme lá de plástico, não sei como é que consegue, mas dorme, aleluia. Aí quando tiver fofinha, que você vai desmaiar, né? Vai ser arrebatado. Aí eu deixo Jesus. Aí Deus vai colocar. Aí de repente Deus diz assim, filho, eu vou te dar um lugar onde você não vai só ter embaixo, mas também vai ter em cima. Aí eu digo, Senhor, eu creio, é nisso aí também. Eu comecei a olhar para a galeria. Eu digo, meu Deus, é dessa forma, meu Pai, eu creio. Aí tinha as luzinhas que acendiam assim, olha, saída de emergência. Eu digo, Senhor, é desse jeito assim, olha. A gente vai ter corredor tudo bonitinho, tudo forrado, tudo lindo, Senhor. Eu creio em um Deus que quando Ele olha para você e diz assim, você já está vivendo isso, filho? Já. Então, se prepare, porque não vai ser novidade para você. Ei, enquanto aqueles que estavam olhando para a tua vida e vão ficar se questionando, como foi? Quem foi que foi usado? Da onde foi que ele tirou dinheiro? Aí Deus vai dizer assim, ei, eles vão ficar curiosos, mas você já vai estar dizendo, não, isso para mim já é natural, é comum, por quê? Porque o sobrenatural de Deus vai se tornar natural para você. O sobrenatural de Deus vai se tornar natural para você. Você vai andar na riqueza, você vai andar por cima, você vai ter cabeça. Ei, é desse jeito que Deus está querendo comigo e com você. Então, meu querido, creia e fale o que Deus tem falado ao teu respeito. Aleluia. Se Ele te deu a tua família, creia que a tua família é uma bênção. Se Ele te deu o teu negócio, acredite, porque Deus já te abençoou. Se Deus abriu a porta, viva nessa porta, agradecendo a Ele. Eita, Rabaxai de Cai. Fica de pé, meu querido. Fica de pé. Eita, Rabaxai de Come Negaçori Anderai. Ele está aqui. Ai, Deus da glória. Oh, aleluia. Ai, como Ele é bom e maravilhoso. Fala para esse crente aí, olha para ele aí, olha para ele. E diga assim, fale o que Deus tem falado. E não o que você tem sentido. Fale somente o que Deus tem falado. Ai, quando você se educa, quando você entende, você começa a dizer assim, eu vou parar de brigar. Isso não está me levando a lugar nenhum. Uma certa vez uma ovelha me perguntou, apóstolo, como é que o senhor aguenta tudo isso? Traição, desistência, apontamento, frustração, calúnia, perseguição. Como é que o senhor aguenta tudo isso? Eu falei simplesmente, Jesus aguentou o que Ele não merecia. A palavra diz que todo o castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre Ele. Nós estávamos condenados à morte. E Ele disse, eu morrerei por eles. Ele tomou uma decisão de dizer, eu não vou sentir, mas eu vou viver o que o meu Pai está falando. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu tenho que parar de sentir, porque tem pessoas que estão sentidas por causa de algumas coisas que aconteceram no passado. E quando toca no assunto, chora, fica magoado, amargurado. E o Senhor está dizendo assim, não, filho, eu te trouxe hoje aqui para você ser sarado, para você viver melhor. As coisas do passado não vai mais doer em você. Aí você vai começar a dizer assim, o quê? Fulano fez isso, falou isso? Amém, glória a Deus. Quando eu aprendi isso, amado,
eu parei de sofrer mais. Eu ficava noites e noites sem dormir. Quando uma ovelha saía da igreja, meu Deus, que desespero! Eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz para a ovelha sair da igreja? E eu ficava sem dormir. Aí um dia Deus disse, enquanto você estiver dessa maneira, você não está vivendo a minha palavra. Por quê? Porque na primeira seleção dos 12 apóstolos, ou 12 discípulos, você vai ver que se apresentaram 70. E Jesus escolheu 12. E cadê o restante? Foram embora. Abandonaram Jesus. Aí Jesus deu uma mensagem dura. Aí Pedro chama Jesus por canto e diz assim, meu Senhor, Rabi, essa palavra é muito dura. Não fala isso não. E aí, como é que o Senhor vai ficar na fita? As pessoas não vão te seguir. Jesus olhou para Pedro e disse, quer ir também com eles? Pode ir. Porque só vai estar comigo aqueles que o meu Pai enviar. Não vai ficar comigo aqueles que querem ficar. Vai ficar aqueles que Deus trouxer aqui para esse lugar. Você não veio pela sua própria vontade. Foi Deus que trouxe você. Então entenda, é Ele que fala, não é você. Ele tem falado na tua vida. E aí eu aprendi a descansar. Quando eu aprendi a descansar, eu aprendi a dormir. Eu digo, eita, não estava dormindo, agora estou dormindo. Glória! E eu comecei a ter mais gozo na minha vida. Eu aprendi a amar. Que muitas vezes é o próprio Deus que está tirando pessoas do nosso convívio. É porque Ele sabe o que você não sabe. Ele vê o que você não vê. Na tua presença, essa pessoa é uma coisa. Longe de você, ela é outra. Às vezes está aqui dentro, dando glória e aleluia junto com você. Passou naquela porta, mete o pau em você ali na calçada mesmo. Mas sabe o que Deus diz? Se o meu Senhor Jesus não agradou a todo mundo, quem sou eu e quem é você para agradar a todo mundo? Então aprenda, querido. Se olharem para você com cara feia, diga para ele, ei, eu já sou vacinado. Ei, dia 31 agora de outubro é o dia das bruxas. Então quem quiser botar careta, fantasia de bruxa, de qualquer coisa ruim, pode botar. Eu já sou vacinado e não tenho medo disso. Aleluia. Você tem que começar a entender. Você, amado, não deve nada a ninguém. Você só deve a tua vida a Cristo. Somente a Ele, que é o autor e consumador da tua vida. Somente a Ele. Oh, alabaxai de comenega. Ele que está com você. Então, você tem que aprender a amar um ao outro. Não pelo aquilo que você sente, mas pelo aquilo que Deus fala. Amai uns aos outros como a ti mesmo. Rabaxai de comenegatuirinha de cá. Eita, como Ele é maravilhoso. Jesus não é gente não, viu? Ele entra na nossa vida e diz assim, vou puxar você pela orelha. E você vai aprender. E você aprende. Oh, glória a Deus. Oh, fecha teus olhos.
Ele vem salvando, Ele vem salvando. Oh, Jesus, Ele vem salvando, Ele vem salvando sobre nós. Ele está aqui, querido. Quando você fecha teus olhos e você inclina a tua cabeça para o céu e deixa as lágrimas rolarem em seu rosto e declara que é de lá que vem o teu socorro. É de lá que Yeshua te responderá. Você começa, amado, a se derramar diante dele. Você começa a elevar os seus pensamentos. Você começa a fundir o momento com o espaço. Você começa a trazer o tempo para dentro do espaço e você começa a dizer: Senhor, estou lembrando das tuas palavras. Quando o Senhor falou para o teu povo aguardar em Jerusalém até que vós seja revestido de poder. Ele manda a gente lembrar das palavras dele. Ele manda você focar novamente os seus arteiros, firmar os seus pés sobre a rocha. Ele manda você continuar firme. Não deixe as emoções, os ambientes contrários mudar o que Deus tem falado ao teu respeito. O homem fala, o homem faz seus projetos, o homem cria os seus planos, mas a última palavra vem do Senhor. O falar é dele. Ele está dizendo para você nessa noite: acredite, acredite. Eu estou mudando o teu cativeiro, eu estou mudando a tua vida. O que eu falei, nada mudará. Se um dia ele falou que você se tornaria um pregador do Evangelho, creia nisso. Se um dia ele prometeu para você que você ia adorar o nome dele, louvando e agradecendo a ele, creia. Creia que ele está mudando tudo isso hoje.
Ei, cantarada, yanore, yanore. Abre a tua boca e adora Ele. Deixa o céu descer sobre você, meu querido. E desce como um fogo. Vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem come em Pentecoste e encha-me. Oh, Senhor, sobre a vida desse povo, eu quero abençoar, meu Deus. Eu quero profetizar. Aonde habitava a sequidão, aonde, meu Deus, o ambiente era seco, eu profetizo chuvas do Senhor. Aonde as portas eram fechadas, eu profetizo portas abertas. Senhor, aonde existia a discórdia, a contenda, eu profetizo agora a paz neste ambiente. Meu Deus, aquele que entrou doente, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado agora. Aonde a dor era na alma, Senhor, derrama agora o seu bálsamo. Refrigere agora a alma dessa pessoa. Meu Deus, onde o passado tem machucado e tem cortado a vida dessa pessoa. A carne dela tem sido mutilada. Meu Deus, eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma restauração agora no seu interior. O Senhor está tocando no teu coração, Ele está tocando agora na tua alma, Ele está tocando agora e fortalecendo você na presença dEle. Ele está te
alinhando diante dele. Ele está derramando. Aonde você estava dizendo, Senhor, eu não estou vendo solução. O Senhor está trazendo a solução para você agora. Solução. Ele está trazendo a solução para você agora. Aonde existia esfriamento, o Senhor está trazendo o fogo dele para a tua vida. Ele está aquecendo você novamente. Ele está colocando fogo novamente no altar. Vai recebendo aí o avivamento do Senhor. O avivamento do Senhor. Ei, carabachai de comedegatória. Anda. Jovem, vem cá. Você. Ô, Candai. Essa outra, jovem, vem cá você também. Aquela moça aí de camisa preta e branca, camiseta, traz ela aqui. Traz essa moça aqui. Ei, Candai, fica aqui na frente. Eita Deus, Ele é Senhor. Deus nunca perdeu uma peleja. Ele nunca entrou em uma guerra para perder. Nada escapa das mãos do nosso Deus. Mas que a pessoa diga, Senhor, eu não estou vendo luz em fundo de túnel nenhum. Mas quando Deus ele entra, até aquilo que é treva se torna em luz. E muda a história da pessoa por completo. Há uma transformação através do poder de Deus. E quando a pessoa entende, ele entra não somente na vida espiritual, mas também ele entra também na carnal. Aí aquilo que estiver fora do lugar, ele pega a saúde e diz assim, eu devolvo a saúde. Tudo ele coloca no lugar. Quando a casa está em bagunça, ele vai lá e ensina a pessoa a colocar a casa em ordem. Você está entendendo? Tudo está no controle dele. Nada fugiu do controle do Senhor. E ele está dizendo para a irmã, confie. Já está chegando a tua hora. Ai, onde você irá cantar? Lembra da história de Miriam? Atravessaram o Mar Vermelho. Ela pegou o tamborim. As mulheres, as virgens, começaram a tocar e cantaram uma música maravilhosa diante do Senhor. Então, disseram que aquelas mulheres entoaram um grande louvor, um cântico, onde mais de 2 milhões de pessoas acompanharam aquela música. Aí o Senhor está dizendo para você, filha, depois que o Mar Vermelho você atravessar, você vai cantar também. Ele não chamou você para morrer na prova. Ele não chamou você para morrer dentro dessa água. Ei!
Ele não te chamou para você parar. Ei, andai, andarabastá. Um cântico ele vai te entregar. Vai, candorere. E a tua vida irá mudar. Meu Deus, hoje ele trouxe você aqui para dizer: a mesma chave que gira para abrir a porta é a mesma chave que fecha ela também. E aquele que criou a fechadura é o mesmo que criou a chave. O meu Deus diz: aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Ei, se você girar a chave aqui na terra, será girada no céu. E grande vai ser a surpresa do Senhor para a tua vida. Você crê nisso? Aê, cantararai. É um tempo de restituição. Levanta as tuas mãos assim. É um tempo de restituição. Ai, ederê, candaia, sorerê. Ai, candaia, naia, sorerê. Senhor, sobre a vida da tua filha, eu quero abençoar ela agora. Senhor, tudo que tem aprisionado, tudo que tem tirado essa mulher de eixo, tudo que tem colocado, meu Deus, tristeza e agonia dentro dela, eu agora repudio isso. Senhor, eu anulo e decreto a falência dessas setas malignas que têm se levantado contra a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoada, seja coberta pela mão poderosa do Senhor. Que Ele esteja com você aqui agora. Que a mão poderosa dEle, o fogo do Espírito, te toque. Levanta as mãos, vocês. Continue. Deixa teus olhos. Pai, sobre a vida dela, em nome de Jesus, essa mulher irá viver as tuas promessas. A partir de agora, viva a promessa do Senhor. Ei, ai, ai, recebe vida, ei, vida sobre a vida dela, Senhor. Ei, 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 candarabassoneca, ei, oh, yadarabassoneca. Espírito, Espírito, e desce como um fogo. Oh, vem. Em nome do Senhor Jesus. Oh, todo espírito de depressão, todo espírito que persegue a vida dessa jovem, em nome de Jesus Cristo, eu te dou uma ordem. Você não tem mais poder sobre a vida dela. Ela vai viver, 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 vai viver. Ela é livre, ela é livre, ela é livre, ela é livre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba hoje as cadeias que estavam te prendendo em tua mente. Hoje são quebradas. O Senhor liberta o cativo. Liberta o cativo agora. Ei, liberta o cativo agora. Ei, ela é livre. Ela é livre. Em nome do Senhor Jesus. Ei,
Ei, candeiro das mãos. Quem pode glorificar o nome do Senhor aí? Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Ele é Senhor. É só Ele que faz. É só Ele que faz. Amém, igreja. Creia no que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Você vai viver uma vida de sucesso, querido. É uma vida de sucesso. O inimigo não tem mais poder sobre nenhuma área da tua vida. Você é mais do que abençoado. Você é mais do que um vencedor. Você vai andar em cima de vitória sobre vitória. Que é dessa forma que a palavra que Deus fala para nós. Tome posse em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra hoje aqui? Aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador aqui? Renovar a aliança? Dizer, Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Quero te glorificar. Quero te exaltar. Tem alguém? Todo mundo já é cristão? Tem alguém aqui que não é cristão? Alguém que se afastou e disse, eu preciso voltar. Aleluia, todo mundo é cristão, né? Glória a Deus. Então isso é bom. Amém? Fecha teus olhos. Pai, obrigado por essa noite abençoada. Vai ficar para a próxima agora. Tá? Que o Senhor continue, meu Pai, abençoando a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos. E a igreja do Senhor diz: amém. Não saia sem a paz do Senhor teu irmão.